Sabia que havia uma guerra, mas tínhamos a escola e eu não podia deixar o meu confrade sozinho. As crianças e os órfãos precisavam de alguém para cuidar deles. Naquela altura, em 1996, quando cá cheguei, estava no poder uma junta. Uma mistura de forças rebeldes e governamentais. Sim, havia razões para ter medo, mas existia um mínimo de democracia. Havia um presidente e um governo. Mas depois começou o fim do mundo. A guerra foi longa, de 1991 a 2002. A ideia era ganhar território, cortando as mãos e braços às pessoas e matando-as através de meios nunca antes ouvidos e cada vez mais sofisticados, cruéis e desumanos. Bárbaros até ao extremo. Eles capturaram-me e levaram-me para outra aldeia, onde me cortaram as mãos. Deixaram-me no mato. Caminhei durante 75 quilómetros, sangrando, antes de conseguir encontrar tratamento médico, às 10 da noite. Porque tinham-me amputado as mãos às 8h30 da manhã. Esta é a marca onde quiseram cortar-me o pescoço, com uma faca. Mas, pela graça de Deus, fui salvo e consegui voltar a ver os meus filhos. Encontrei os primeiros mutilados em Makeni. Fiquei destroçado com a sua tristeza. Aqueles cotos elevados para evitar o fluxo sanguíneo. Fiquei comovido com as suas lágrimas, com os seus pedidos de ajuda. Estava dentro da igreja, a celebrar a missa. Um rapaz, Yenko Sissé, entrou durante o meu sermão, sem mãos, e fez o pedido mais simples. Não posso urinar sem ajuda. Terrível. Desumano. Veio ter comigo uma mulher com a sua filha de 6 anos, sem uma das mãos, ainda enfaixada. Vi que a mãe também tinha o braço amputado. Disse-me, eles atiraram a mão da minha filha aos cães. Para mim foi algo que me impressionou imenso. Quando os rebeldes atacaram a nossa aldeia, eu tinha apenas 8 anos. Eles tentaram matar o meu pai à minha frente. Quando comecei a chorar, disseram-me para não chorar. Derreteram plástico, atiraram-no para os meus olhos e eu perdi a visão. A Guerra Civil de 10 anos na Serra Leoa foi uma das mais sangrentas do nosso tempo. A crueldade foi inigualável. Os civis eram vítimas de rapto, mutilação, violação, enquanto as crianças eram forçadas diariamente a alistar-se no exército. Morreram mais de 50.000 pessoas. 500 mil de habitantes tiveram de fugir das suas casas. A guerra também provocou a mutilação deliberada de 1.227 civis por parte da Frente Revolucionária Unida, dos quais só 1/6 sobreviveu. Com a ruína da economia do país rico em diamantes, a Serra Leoa ocupou por muitos anos a 179ª e última posição no Índice de Desenvolvimento Humano. Rapazes soldados, crianças soldados, representavam o outro lado da moeda. A sua proeza de matar, queimar pessoas vivas trancadas nos carros, tudo. Mas eles eram vítimas antes de serem carrascos. Vítimas de violência, cursos de treino terríveis e desumanos.
Rapazes que queriam brincar se apenas os deixassem, inclinados ao riso e não a matar. Mesmo assim, alguém lhes ensinou a travar guerras e a jogar o jogo da morte. Acredito que a violência nasceu de uma convicção de que, graças aos diamantes, ao poder, ao dinheiro, eles poderiam ter tudo, realizar todos os seus sonhos. A violência também foi fruto das drogas. Davam drogas às crianças que eles próprios também consumiam. Eu era um rapaz de 9 anos. Vivia com a minha família. Os rebeldes atacaram a minha aldeia. Levaram-me para as barracas. Fui treinado para combater como criança soldado durante a guerra. Não me lembro da minha idade. Era muito pequeno. Eles mataram a minha mãe, mataram o meu pai e deram-me muitas drogas. Eu tinha de matar muitas pessoas. Matar, queimar casas, cortar mãos. Fui arrastado e forçado a fazê-lo. Se não o fizesse, era morto. Quando tenho uma arma, posso ter aquilo que eu quiser. Se eu quiser uma mulher, digo, eu preciso dela. Se eu quiser que alguém me dê comida, tenho a minha arma. Isto é a guerra. A guerra não é boa. Eles destruíram muitas coisas na minha vida. Eles destruíram a minha educação, destruíram o meu futuro. Não me sinto bem, pois matei muita gente. Às vezes sonho com estas pessoas, eles rodeiam-me. Tenho muitos problemas na minha cabeça. Eles usaram-me e abusaram de mim. Porque naquela altura, sendo criança, eu devia estar na escola. Naquela altura, sendo criança, eu devia estar com a minha família. Agora tenho 3 filhos. Este é o meu filho, este é o outro. Este mais pequeno é o Fabrício. Estou feliz por isso. Não quero que aquilo que me aconteceu aconteça aos meus filhos. É o meu sonho. O meu sonho é educar os meus filhos no futuro, para que eles não sejam como eu. Então começámos a lutar. Começámos a cortar as mãos, começámos a matar, mas eu sei que a culpa não foi minha. Por isso, acredito que Deus não me culpará, porque a culpa não foi minha. O reverendo Padre Berton foi falar com os líderes dos rebeldes, pois ele era padre. Depois, os líderes dos rebeldes disseram: ok, leva esta gente para a cidade. Ele mudou a minha vida, rezou por mim todos os dias na igreja. Certa vez, eu estava com o Padre Berton no recinto e alguém veio ter comigo e perguntou: lembras-te de mim? Mataste o meu pai. Tive de pedir desculpa. Por favor, a culpa não foi minha. Durante a Guerra Civil na Serra Leoa, as crianças com idades entre os 4 e os 16 anos eram raptadas a fim de ser exploradas para combater. Calcula-se que até ao fim da guerra, 30% dos soldados tinha menos de 15 anos. Quase todas as raparigas raptadas foram exploradas sexualmente. Em janeiro de 1999, o padre Maurício Boa e o padre Juliano Pini também foram raptados pelos rebeldes. Eles interrogaram-nos de noite, mostraram-nos cidades em chamas à noite e levavam-nos aos hospitais para nos mostrarem os mortos com membros amputados. Diziam: nós não os matamos, foram os nigerianos. Como se nós fôssemos estúpidos e não soubéssemos o que se estava a passar.
Mais tarde, os nigerianos lançaram um contra-ataque e nós fomos libertados. Depois fomos confundidos com mercenários e ainda passámos por uma situação complicada. Embora fosse um erro, sentimos a violência em primeira mão. Quel fatto del rapimento mi ha aiutato a Ser inserirmi raptado ajudou-me a ganhar uma maior contesto perspectiva da cultura culturale destas della pessoas. gente di qui. Sono stato accolto come Fui uno di aceito loro como um deles, pois tinha perché ho sofrido como sofferto eles. come loro. In mezzo a tanto No meio de tanta dor, tanto sofrimento e violência, vislumbrei o nascimento da bondade. Aquilo que de André diz na sua canção é verdade. Nada nasce dos diamantes, as flores nascem da lama. Good morning. Bom dia a todos. Bem-vindos. Que festa temos hoje? Cristo Rei. É esta a nossa festa. Porque escolhi Cristo como meu Salvador. Todos sabemos que Deus criou Adão e Eva. Ele criou aquele jardim e pô-los lá. Depois, ele ordenou a Adão e Eva que não comessem o fruto. Mais tarde, desobedeceram a Deus e por isso Deus expulsou-os do jardim. Se o nosso Salvador não tivesse vindo, não poderíamos ter encontrado Deus e falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you. When I run away from the village, so I come Quando and fugi da minha aldeia, vim para aqui com os meus pais e a minha família. came and attacked Os rebeldes chegaram, atacaram a aldeia e mataram as pessoas. Não podemos levar os nossos bens. Todos os nossos bens, pertences, foram queimados. Até a casa foi queimada. Fomos a pé porque não tínhamos automóvel. Demorámos um mês para chegar a esta comunidade. Fui capturado pelos rebeldes. Foi graças a Deus que eu consegui escapar. Puseram-nos em fila e começaram a cortar-nos as mãos. Eu saí da fila. Foi horrível. Nessa altura eu tinha 14 anos. 14 years. 14. After the war, they said let us forget Depois da about guerra eu disse, I don't think it vamos is esquecer tudo. possible to forget. Acho We que can não é forgive possível them. esquecer, mas podemos perdoar-lhes. Se quisermos vingar-nos, The peace that então we have been a paz asking que for, we procuramos can't get it. nunca chegará. So we just have to Então temos de perdoar e esquecer a vingança. E assim encontraremos a paz. Una ragazzina a cui era stato tagliato il Uma braccio. menina, Mamassu, cujo braço tinha sido cortado por dois rapazes, aproximou-se de mim e disse: Não consigo esquecer o que me aconteceu, porque o meu corpo recorda-me todos os dias a violência que sofri. Mas posso perdoar e perdoo. Não consigo esquecer, mas posso perdoar e perdoo. Alcuni l'hanno capito. Alguns perceberam a ideia. Discutimos o assunto juntos. Quando sofremos, sabemos como é mau o sofrimento. E allora ecco Torna-se uma lição. Não queremos que os outros sofram por nossa causa. E tentamos mostrar todos os dias, nem que seja um pequeno sinal de compaixão e solidariedade para com os outros seres humanos.
la gente perché la sofferenza para que o sofrimento leve a um desejo de bem. É verdade, porque depois da guerra o país começou a crescer mais e mais, mas depois chegou o ébola, que pôs o país outra vez de joelhos. A epidemia do ébola começou em dezembro de 2013 na vizinha Nova Guiné. Chegou à Libéria e à Serra Leoa em 3 meses. Os Médicos Sem Fronteiras avisaram que a batalha com o vírus seria mais dura e demorada que o esperado. Até meados de 2014, a Libéria esteve no meio de uma crise que levou os doentes a amotinarem-se e o governo declarou o estado de emergência. Na Serra Leoa foram proibidos os festejos de Natal e de Ano Novo. Ebola è arrivata inaspettata. O ébola chegou inesperadamente. Ouvia-se falar de pequenos surtos, mas ninguém estava à espera que a chegada de uma única pessoa pudesse contribuir para que a doença se espalhasse tão rapidamente. Poucos perceberam o que estava a acontecer e a natureza contagiosa da doença. Era um inimigo invisível. Não se via, mas estava à nossa volta e podia atacar-nos a qualquer momento. As pessoas deixaram de falar-se cara a cara, deixaram de tocar-se, deixou de haver o gesto do abraço, da paz na igreja, nada. As pessoas começaram a guardar distância umas das outras. Tinham terror de ficar infectadas. Estava continuamente a ir à casa de banho e vomitar, casa de banho e vomitar. Então disse, meu Deus, vou morrer. Estava grávida e nessa altura a situação do ébola piorou. O meu marido ficou infectado com o vírus e morreu. Cuidei dos meus filhos sozinha e não houve ninguém que me ajudasse. Damos graças a Deus por termos sobrevivido. Quando o ébola chegou à nossa aldeia, muitas pessoas morreram, mais de 100. Todas nós aqui sentadas somos viúvas. Havia crianças a chorar, fechadas em casa, porque os pais tinham morrido e não havia ninguém para as consolar. Ninguém entrava nas suas casas por causa do ébola. Como é possível? Partilhar as suas lágrimas, o seu sofrimento. Misericórdia é estar perto de quem sofre. No espaço de 18 meses, o vírus do ébola matou mais de 11.000 pessoas na Guiné, Libéria e Serra Leoa. No fim da epidemia, em março de 2016, mais de 28.000 pessoas tinham sido afetadas pela doença. Na Serra Leoa foram registadas cerca de 4.000 mortes. A economia quase parou, enquanto o PIB nacional caiu 12%. A guerra terminou, a crise do ébola passou, mas o país continua a ter de lidar com as consequências. How are you? I'm fine. How are you, Pa? Okay. Let's go inside. 2013, the government of Sierra Leone decided Em 2013, o governo da Serra Leoa decidiu doar algum dinheiro, living on the street mas isso não foi suficiente. before able to Estamos a viver nas ruas implorando por dinheiro. Tens de implorar por dinheiro para conseguir sobreviver e cuidar dos teus filhos. Eu não consigo trabalhar. for the children. So many children have to go to A maioria dos deficientes motores não são capazes de pagar the parents, you know, próprios filhos possam estudar. Em consequência, os filhos têm de sair à rua para implorar devido às condições dos pais. Olha para mim, o que supostamente devo fazer? Só se alguém cuidar de mim, mas eu não tenho ninguém. Alguns dos meus familiares morreram durante a Guerra Civil.
Tive que cuidar dos meus filhos sozinho, porque a minha mulher também faleceu em 2007. Se vivermos noutro país, o governo poderá cuidar de nós, mas aqui, em África, ninguém se preocupa com o povo. Embora a guerra tenha terminado há 16 anos, o governo continua a não ver os mutilados, como se eles fossem invisíveis. Eles existem, mas ninguém pensa neles, nos seus problemas cotidianos. I ribelli hanno potuto trovare lavoro, avevano 2 mani. Fatmata encontrou um rapaz que lhe tinha cortado o braço. Ele era taxista. Lembras-te de mim? Perguntou ele. Sim, lembro-me de ti, respondeu ela e mostrou-lhe o ombro. Ele respondeu, mulher inútil, e foi-se embora. Sidimba. O pai de Sidimba disse-me, sim, podes levá-la. Ela vale menos que uma cabra, porque não tem braço. Foi por isso que eu me dediquei aos mutilados. Mandei-os estudar e escrevi alguns na universidade. Mais tarde também comecei a cuidar dos órfãos de guerra. Uma multidão de rapazes e raparigas. Acreditamos na educação. Acredito que a escola tem um papel crucial no devolver da esperança. Por essa razão, e entre os que me chamam pai, e são pelo menos uma centena deles, a palavra pai, paizinho, como eles me chamam, tem um significado único. É o que me leva a envolver-me nas dificuldades que eles enfrentam na vida. Sinto-me verdadeira e completamente responsável pelo seu dia-a-dia. The boys here are the boys Father Morris. Estes rapazes são que o Padre Morris retirou das ruas. Os menos privilegiados, os que são órfãos, os que são menos afortunados. Eles precisam de ser apoiados através de cursos para melhorar a sua vida. O Padre Morris quer que sejamos médicos, advogados, engenheiros, padres, pessoas boas e cada vez melhores no futuro. Não é fácil, mas estamos a tentar, juntos. Desde que descobri aquela passagem da mensagem de São Paulo, ela passou a ser minha. Mandei aos rapazes que a escrevessem na primeira página de cada caderno novo que comprassem. Escrevam. Cada um de nós recebeu uma revelação única do Espírito, para o bem de todos. Isto significa que não há um único de nós que não seja importante, que cada um de nós é uma centelha divina, e é essa singularidade que faz de nós a obra de arte que somos. Todos e cada um de nós, sem exceção. São Paulo fala também da motivação, a minha vida para o bem de todos. Ou somos úteis a alguém, ou tornamo-nos inúteis. A beleza da nossa vida reside nessa singularidade. Existimos para o bem de todos. Mas só com esse objetivo profundamente enraizado no nosso coração, podemos tornar-nos verdadeiramente misericordiosos, bons e hospitaleiros. Tornar-nos em tudo o que o Evangelho define como amor. Ser padre é a condição prévia da minha vida. Não trabalho como padre, sou padre. Isso significa ser parte da Igreja e ser visto como tal, como parte da mensagem que prega que não há vida sem amor. É um dom que me ajuda a olhar as pessoas à minha volta com ternura, com amor, e também para além da lei natural.
para uma vida que não termina, para algo que perdura por toda a eternidade. Acredito que o dom da misericórdia, até do mais pequeno gesto de ternura, partilhar o banco do automóvel, diz mais sobre Cristo do que muitos sermões. Quando estamos aqui, começamos a perceber que do lado do pobre não pode ser só um slogan, mas sim o partilhar da vida em diversas situações. A Serra Leoa transformou-me. Percebi que a minha vida ficou mais simples, mais feliz, mais calma, mais partilhada com os outros. Há muitos anos, quando eu era muito jovem, fiquei surpreendido com um pensamento que um bispo partilhou comigo. Algo que se diz no início de cada missa: oremos, Deus eterno e omnipotente. E vem logo à mente: omnipotente, cheio de poder, criador do mundo e da humanidade. Não, muitas vezes está escrito: Deus omnipotente, misericordioso e cheio de compaixão. Consideremos quanto poder temos em nós se conseguirmos ser misericordiosos. A misericórdia e o perdão são medidas da grandeza humana, tal como Deus é omnipotente, sendo misericordioso e cheio de compaixão. E é essa a realidade pela qual temos de viver e que temos de ensinar. Perdoar. Perdoar.